Olá pessoal, o que é BOSS? No nosso vídeo de hoje vamos falar de um conceito utilizado no SMC. Vamos para o vídeo. Então, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o SMC aí, sobre Smart Money Concept, o conceito que ganhou realmente o gosto e a tendência de uso desse conceito no mercado financeiro, na tomada de decisão das operações do mercado financeiro, seja para day trade ou swing trade, lá no mercado de Forex, o Smart Money Concept, ele apresenta aí um conceito dentro dele que é o BOSS. O que é BOSS? BOSS nada mais é do que uma quebra de estrutura. Conforme em tela, a gente pode observar que existe dois tipos de estruturas aí. A estrutura altista, tá? Que é a imagem, a primeira imagem aqui, certo? E temos a estrutura baixista. Então vamos pensar que na primeira imagem aqui a gente tem uma estrutura onde há uma tendência bem clara de alta e na imagem abaixo tem uma tendência bem clara de baixa. O que a gente percebe no BOSS é que quando há a quebra da estrutura, o que ocorre é a continuação dessa tendência primária. Então, isso é muito bem claro no BOSS, seja de altista ou seja de baixista, certo? Normalmente, né, conforme percebido aqui nessa imagem aqui, tá? A gente tem o que a gente considera uma expansão, né, que é a tendência inicial, que é considerado como expansão, que está aqui sobre a sigla High, certo? Que é HH. Depois a gente tem uma leve correção, que normalmente acontece em todo o processo de movimento de mercado, que aqui está sendo evidente aqui pela sigla High-Low, tá? E normalmente essa correção a gente considera como correção de regiões de pullback. E quando ocorre a quebra, né, dessa estrutura, né, aqui bem claro em pontilhado, quando ocorre a quebra dessa estrutura do high, né, a gente tem aqui o que a gente denomina como BOSS. No inverso, quando a gente tem um mercado baixista, né, a gente tem a expansão que a gente denomina como Low, né, que está aqui com uma sigla LL, depois a gente tem a correção, que é Low High, que normalmente a gente considera aqui como regiões de pullback, como acima. E aí quando ocorre a quebra da estrutura, dando continuação à tendência baixista, a gente tem o BOSS instalado, tá? Eu vou apresentar isso em tela no MetaTrader em dois gráficos que eu coloquei separado aqui para a gente estudar melhor. Conforme em evidência aí em tela, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico, que é o gráfico do Euro GBP, como vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo, ele está em M5, certo? Aí eu trouxe aqui uma imagem bem clara de um movimento baixista, né? A gente tem uma expansão aqui desse movimento, que é um movimento baixista, ó. A gente tem aqui esse movimento baixista, por isso que eu coloquei a expansão em Low. Depois ele tem uma leve correção, que é a Low High, que é justamente considerada aquela região que é a região de pullback, né? E aí quando você tem uma quebra de estrutura e continuação dessa tendência, a gente tem um BOSS. Então a gente percebe que esse candle aqui, essa vela em vermelho, né, candle ou vela, a gente entende como sinônimo, são termos utilizados, bem definidos no mercado. Quando a gente tem uma quebra, né, dessa estrutura aqui da expansão, a gente tem um BOSS aplicado. Então você percebe aqui a continuação dessa tendência e é justamente o determinante para a tomada de decisão nas operações. Trazendo o inverso aqui, eu trago agora o Euro-USD. O Euro-USD eu trago aqui, ó, em M5 também, que é o de 5 minutos. A gente percebe uma tendência altista, tá? A gente percebe a expansão, a gente ocorre a expansão, depois tem a correção. Expansão, depois tem a correção, expansão, correção, expansão e assim sucessivamente. Ou seja, definindo em específico que está tendo um movimento altista, certo? O que a gente percebe aqui? Quando há uma quebra da tendência, né? Você percebe que esse candle aqui,
quebrou essa tendência, levando o movimento altista. Esse candle aqui quebrou a tendência, movimento altista. Esse candle aqui quebrou e movimento altista. Isso nos dá uma ideia bem clara e definida que esse movimento do preço ele vai ficar corrigindo, né, à medida que as operações vão acontecendo, que a briga desse mercado vai acontecendo, mas ele vai tender a esse movimento de alta, tá? A ideia é que a gente perceba que, em resumo, o BOS ele nada mais é do que uma quebra da estrutura, mas para manter a tendência primária, certo? Em específico, aqui a gente trouxe um gráfico de M5, mas isso pode acontecer no gráfico de M15, de M30, de H1, enfim, em qualquer time frame, porque essa expansão, correção, quebra da estrutura, continuação da tendência, ele vai acontecer em qualquer time frame, tá ok? Então, essa é a ideia do BOS. Logo vamos falar de outros conceitos aplicados, né, dentro do conceito do SMC, que nos dá uma referência enorme para tomada de decisão. Conto com vocês, acompanhem os nossos vídeos, espero que gostem, curta e compartilhem. Até o próximo vídeo.